Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para fazer mais um vídeo falando da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com cada um de vocês que está aqui dedicando um pouquinho do seu tempo para ouvir aquilo que o Senhor tem para compartilhar com a sua vida hoje. Que maravilha estarmos aqui. Eu fico tão contente em poder dedicar um pouquinho do meu tempo, e falar ali um pouquinho do que o Senhor coloca no meu coração. E eu creio que essa palavra edificará muito vidas aqui neste momento. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você quiser, se inscreva aqui. Tem um botãozinho aqui embaixo, se quiser compartilhe, esteja à vontade, amém? Independente, meu irmão, independente, meu querido, minha querida, se você é cristão ou não, aqui nós estamos falando sobre o amor de Jesus, amém? Então aqui todos são bem-vindos. Eu me chamo Jéssica, para quem não me conhece, e vamos aqui compartilhar um pouco daquilo que o Senhor Deus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que deseja o melhor para as nossas vidas, quer nos instruir neste dia, amém? A palavra que o Senhor me deu hoje encontra-se no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 18, que vai dizer assim: a colheita produzida pelas sementes da justiça virá para aqueles que promoverem a paz, uma vez que a semente é plantada num clima de paz. Aleluia! Eu já quero declarar sobre a tua vida que uma grande colheita está para chegar na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque o Senhor, Ele conhece, Ele sonda o teu coração, Ele vê cada situação, tudo aquilo que você tem plantado, tudo aquilo que você tem semeado. Muito ao seu redor pode até não estar vendo o que você está fazendo, mas nada se passa em oculto aos olhos do Senhor. Então eu declaro sobre a tua vida que a tua colheita está muito mais próxima de você recolher do que você imagina. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, essa passagem, ela vai falar sobre que tipo de colheita eu vou receber de acordo com uma situação que eu fizer. E o tema que o Senhor me deu para essa mensagem foi o seguinte: semeie a paz na vida de alguém, ao invés de semear a justiça num ambiente de confusão, e obterá paz eterna. Nessa passagem podemos perceber tipos de semeaduras e tipos de colheitas, dependendo do tipo de ambiente em que ela é plantada. Veja bem que a palavra, ela vai dizer o seguinte: a colheita produzida pelas sementes da justiça. Agora, o que seriam essas sementes da justiça? Aqui o Senhor, Ele está falando o seguinte: existem plantios que eu irei fazer, que eu irei semear, para que eu possa colher justiça na minha vida. Semente da justiça virá para aqueles que promovem a paz, ou seja, para que eu obtenha a justiça divina. O primeiro ambiente que devo habitar, que devo estar, que devo querer, é um ambiente de harmonia, é um ambiente de paz. Irmãos, ao longo das nossas vidas, é muito provável que soframos diversas injustiças. É um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje. Na nossa casa, no nosso trabalho, se você congrega numa igreja, na sua igreja, se você participa de algum grupo, no seu grupo, se você
não sei, em alguma situação em que você se sinta de alguma maneira injustiçado. Com a sua família, com amigos, pessoas próximas de você. Às vezes uma pessoa que você confiava muito e ali aquela pessoa, sabe, pisou na bola com você. É natural. Ao longo das nossas vidas nós vamos sofrer injustiças. Agora, é importante que nós tenhamos a consciência de uma coisa. Eu não devo semear na mesma moeda, vamos assim dizer. Eu não devo semear na mesma moeda aquilo que eu recebi para obter justiça. Não pague essa injustiça querendo provar a outros que foram injustos com você. Ou seja, você recebeu uma injustiça e aí você vai querer semear a discórdia. É sobre isso. Fizeram algo de errado com você, que você vê ali que isso não foi legal. E aí você vai fazer com que todas as pessoas pensem que aquela pessoa que fez uma injustiça com você é uma pessoa que não presta, é uma pessoa que não é para ninguém estar junto, é uma pessoa totalmente errada, totalmente equivocada. E aí você começa ali, a semear a injustiça. Você não está semeando justiça aí, porque você está querendo que as pessoas sintam ódio daquela pessoa. Você na verdade está se vitimizando, querendo que as outras pessoas concordem com você que aquela pessoa não presta, que aquela pessoa é ruim. Você querendo ali fazer com que as pessoas pensem algo por conta do que aquela pessoa fez com você. Não é assim que você vai obter justiça. Ao contrário, o que devemos fazer é pedir a Deus mansidão e domínio próprio para que nós façamos diferentes de como fomos tratados, principalmente com a pessoa de quem recebemos a injustiça. Jéssica, mas isso é muito difícil. Isso é praticamente impossível. Eu sinto vontade de esganar aquela pessoa. Eu não quero mais olhar na cara dela. Quê? Ela errou comigo? Agora ela vai ver. Não, meu irmão. Você está muito errado. Não é ela que precisa ver. É você que precisa enxergar que o inimigo não brinca em serviço. Sabe por que você sofre isso? Sabe por que você é tão perseguido? Sabe por que tanta gente chega e quer te humilhar? Meu irmão, sabe por quê? Porque o que Deus tem na tua vida é algo extraordinário. Grandes homens e mulheres de Deus que tiveram ministérios, que tiveram histórias extraordinárias. Pode analisar a história de cada um deles. Eles foram muito injustiçados. Mas pode ver que na vida de cada um deles, eles semearam a justiça divina. Eles semearam paz. Você sofreu uma injustiça na tua escola. Você sofreu uma injustiça na tua faculdade. Você sofreu uma injustiça no teu trabalho. Te caluniaram. Falam que você não é um bom funcionário. Falam que você é aquela pessoa que só sabe semear fofoca e você nunca fez nada. Meu irmão, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer a diferença naquele lugar. E as pessoas vão ter que ver, através da tua atitude, que o que aquela pessoa fez de injustiça com você não condiz. As pessoas vão ver através daquilo que você faz, que o que aquela pessoa fez com você foi injustiça. Você vai semear paz, você vai semear harmonia, alegria. Mas Jéssica, como que isso é possível?
Como que isso é possível? Como que eu vou poder passar perto daquela pessoa que me caluniou? Como que eu vou poder ficar ao lado daquela pessoa que disse que ia me ajudar e na hora que eu precisei, ela me deu as costas? Como que eu vou ficar ao lado daquela pessoa que me traiu? Como que eu vou olhar mais uma vez na cara daquele indivíduo que me jurou uma promessa, que me ali prometeu, né, que fez alguma coisa, que disse que ia mudar a minha situação? Talvez, meu irmão, você tenha ouvido errado. Talvez você tenha se aliado com quem não tinha que se aliar. Talvez você esperou a resposta do homem, sendo que você está pedindo a Deus. Então não vai ser totalmente uma injustiça. O problema é que você está ouvindo errado. Essa pessoa de quem você está esperando alguma coisa, é da vontade de Deus que ela esteja com você? Meus irmãos, precisamos entender que o que vem de Deus é bom, perfeito e agradável, porque assim é a sua vontade. Nós temos um exemplo tremendo na Bíblia de um homem que ele sofreu várias injustiças, uma atrás da outra. Ele não era compreendido pela sua própria família, ele era caluniado, ele foi jogado, ele foi vendido. José é um exemplo perfeito do que diz essa palavra aqui de Tiago 3, versículo 18. José, por mais injustiçado que ele foi, ele não semeou a injustiça. Ele não ficou ali se vitimizando por aquilo que ele sofreu. A palavra vai dizer que José, ele era o filho mais querido, o filho querido da velhice de Jacó, que naquela época já era chamado de Israel. E José era muito querido. Sabe aquele filho mais novo? Não chega nem a ser o caçula, porque ele não era o caçula. Mas sabe aquele filho queridinho? Toda a família tem. E se você, meu irmão, é o mais velho da família, vamos dizer no Nordeste, não se aperreie não. Porque isso vai existir. Mas não quer dizer que o seu pai e a sua mãe, eles não tenham carinho por você. Mas é porque toda a família, meu irmão, toda a família isso vai acontecer. Pai e mãe amam os filhos iguais, mas não adianta. Às vezes tem aquele chamego com alguém. E isso aconteceu com José. Jacó tinha um carinho tremendo por aquele filho. Carinho esse que fez com que ele desse uma túnica diferente, algo diferenciado. José, ele era um menino muito agraciado por Deus. Só que os irmãos dele não se agradavam disso não. Os irmãos dele ficavam chateados, achavam que José não era nada disso, que Jacó ficava vendo. Até que um dia, José cometeu talvez o pior erro dele. Ele foi contar para esses irmãos em que ele percebia, porque eu acredito que José percebia, que os irmãos não estavam na mesma ligação que ele. Ele foi contar daquilo que Deus mostrava para ele. E sabe o que aconteceu? Os irmãos ficaram enfurecidos. E sabe por que às vezes você sofre tanta injustiça? Porque você abre a sua boca demais. Você não tem que sair contando tudo que está acontecendo com você. Você não tem que sair por aí contando tudo que está se realizando na tua vida. Você não tem que sair por aí contando o que se passa dentro da tua casa. Você não tem que sair por aí contando a qualquer um as vitórias, as conquistas que você tem alcançado. Porque, meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer isso. Nem todo mundo que cruza o teu caminho torce pela tua vitória. Mas se você estiver em ligação, se você estiver em conexão com Deus, o Senhor Jesus, ele vai mostrar um por um que vai seguir com você. E aqueles que verdadeiramente vão caminhar contigo, segundo o propósito que Deus tem na tua vida, eu vou te dizer uma coisa, não são muitos.
Porque Neemias, quando ele foi reconstruir aquele muro, a Bíblia diz que foram poucos os que foram com ele. Mas José, ele cometeu esse erro. Talvez pela alegria. Meu irmão, quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente tem algo diferente na nossa vida, quando a gente tá, alegre porque conseguiu um novo emprego, alegre porque agora tá namorando, alegre porque agora eu tô conseguindo organizar mais a minha casa, eu tô alegre porque eu tenho uma promoção no meu trabalho, eu estou alegre porque o meu filho tirou uma boa nota na escola, eu estou alegre porque o meu filho agora me ouve mais. A gente, o ser humano, ele sente essa necessidade de compartilhar a alegria dele. É da natureza humana fazer isso. A gente sente mesmo essa necessidade de querer compartilhar, de querer falar. Eu mesma sou uma pessoa assim. Irmãos, antes de eu passar essa mensagem adiante, primeiro o Senhor fala comigo. Eu sou uma pessoa assim. E eu tenho que me policiar muito com isso. Porque eu sou uma pessoa que eu amo compartilhar as minhas alegrias, porque aquilo que me deixa feliz, eu quero poder compartilhar, mas o Senhor cada vez mais tem falado para mim. E eu compartilho com você. Limite a falar com aqueles que creem, que têm o mesmo nível de fé que você. Limite-se a falar com pessoas que torcem pelo teu crescimento. Por que eu vou falar de uma alegria minha com uma pessoa que nem quer olhar na minha cara? Por que eu vou falar de um crescimento meu para uma pessoa que já falou para mim, sai fora, que isso é balela, tá viajando, fanático? Meu irmão, não é para você compartilhar com uma pessoa dessa. Não é que você não vai falar com essa pessoa. Sim, você vai falar com ela, você vai cumprimentar bem, você vai ser um canal de paz na vida dela. Mas tem certas coisas que você não tem que compartilhar. Primeiro, porque ela não vai entender. Segundo, porque ela pode invejar. Ela pode invejar isso que está acontecendo com você. Meu irmão, tem gente que tem inveja até de um sorriso que você dá. Tem gente que tem inveja do companheirismo que você tem com o seu filho. Tem gente que tem inveja até do nível de discussão que você tem na sua casa. Jéssica, misericórdia, é real isso. Porque tem gente que fala, poxa, eu queria que a discussão da minha casa fosse por conta do o que eu vou comer hoje. A discussão lá em casa é porque o meu marido não liga pra mim. A discussão lá de casa é porque o meu filho não quer saber de estudo. Você discute com o teu filho só porque ele fez o dever e errou só uma questão. Precisamos estar vigilantes. E José, infelizmente, ele não teve essa vigilância. Mas não porque ele não tivesse intimidade com Deus, mas porque aquilo que ele recebia de Deus era algo tão profundo que ele queria compartilhar, era a sua família. É natural você querer compartilhar com aquela pessoa que está do teu lado ali todo dia. Seja da sua família, seja do seu trabalho, seja da sua igreja, seja do seu ministério, seja do seu grupo, do seu vínculo de amizades, não sei. É natural que isso aconteça. Mas, irmãos, nós temos que nos policiar, porque isso custou um preço alto para José. Mas, voltando aqui, é sobre isso. Os irmãos o venderam, jogaram no poço. José passou por diversas fases. Ele teve a fase do poço. Ele teve a fase de ser vendido. Ele teve a fase da injustiça. E ele teve a fase que é uma que eu acho que ninguém gosta de passar. A fase da humilhação. Não há nada mais humilhante do que você ser acusado por algo que você não fez. Não há nada mais frustrante do que você ser posto numa prisão, sendo que você não cometeu erro nenhum. E você ainda, porque José fez isso. Quando a mulher Potifar quis lá dar, desculpa a expressão, quis dar em cima dele. E ele, não, você não. Ela armou uma pra cima dele. Mas
ele não saiu da graça. Meu irmão, podem até ter armado para você. Podem até ter achado, e agora eu passei a perna. Mas eu já quero declarar aqui para você. A bênção do Senhor e a justiça divina está chegando na tua vida. Mas o teu posicionamento é ser um canal de paz. Você não vai murmurar sobre essa pessoa. Você vai abençoar a vida dela. Você vai ser um canal de paz. Quando ele foi humilhado, ele semeou paz no local da humilhação. Como assim, Jéssica? Ele não deixou de adorar a Deus. Ele não deixou de orar. Ele não deixou de crer na promessa que Deus havia dado a ele. Deus falava com ele através de sonhos. Isso é uma das formas que Deus fala conosco. E Deus falou com ele, Deus mostrou que um dia a família dele se curvaria diante dele, ou seja, Deus ali estava mostrando para ele que ele ia ter uma posição de governo sobre a família. Ele ia ter uma posição em que ele ia estar acima. Mas não é acima no sentido de que ele era o maioral, não. No sentido de que Deus ia colocá-lo em uma posição em que naquele momento ele estaria maior. Maior como Deus. Detalhe. José não deixou de adorar a Deus. José não deixou de orar. E onde é que ele ficou? Em uma prisão. Mesmo não tendo feito nada daquilo que ele foi acusado. Aí eu pergunto para você. José murmurou? José reclamou? José fez como naqueles filmes assim: eu sou inocente, me tira daqui! Não foi essa a atitude de José. Sabe o que José fez? Ele começou a administrar aquele lugar. Ei, meu irmão, às vezes tu tá reclamando do lugar que você tá vivendo, só que às vezes Deus quer te treinar aí, porque o que Deus tem na tua vida é tão grande que você vai começar a administrar um lugar que parece uma prisão, parece que não tem fim, parece que aquilo ali é o escarafuncho do final. Mas não é não, é porque Deus está te ensinando aí como você administrar esse lugar que parece nada a ver contigo, mas não é não. Deus tem promessa. Deus, ele tem algo com você nesse lugar. Se você hoje está vivendo uma situação assim, em que você sente que você está preso, que ninguém te ouve, José passou por isso. E ele foi o melhor administrador daquele lugar. Sabe por quê? Porque para ele não tinha tempo ruim. Mesmo dentro de uma prisão, num lugar escuro, sujo. Eu acredito que uma prisão não tem a luz do sol, não tem conforto, muito mal às vezes tem comida. José passou por isso, mas ele passou dando glórias a Deus. Aqui está uma chave. Independente da situação que você esteja vivendo, não interessa o que estejam falando, você vai ouvir a voz de Deus e você vai glorificar o nome dele. Você vai agradecer até essa situação de deserto que você está vivendo. Você vai agradecer até a escassez que você está passando, porque através dela você vai aprender a administrar de tal forma que quando Deus abençoar a tua vida, nada, ninguém vai poder mais tirar aquilo que Deus puser na tua vida. Aleluias. Agora, imaginemos a seguinte situação. Se José reagisse com outra semeadura ao que recebeu de Faraó, por exemplo, se ele quisesse fazer a justiça, ele até poderia ter recebido o que ele queria naquele momento. Mas não é a promessa que Deus tinha para ele. Se no momento que ele vai para aquela prisão, pelo que supostamente ele fez com a mulher de Faraó, né? Com a mulher de Potifar. Aí ele fala assim: ah, é? Eu não vou ficar aqui não, pois eu agora eles vão ver quem sou eu.
agora eu vou até o final, eu vou fazer o que for possível para fazer um verdadeiro caos na vida dessa mulher, na vida desse homem. Ele talvez conseguisse tirar a mulher do caminho dele, acertar as contas com Potifar. Mas será que ele ia chegar à posição de governo que ele chegou? Sabe por quê que ele não ia? Porque ele não ia conhecer o copeiro. Ele não ia conhecer aquele que Deus ia usar dentro daquele lugar. Eita, Jeová! Ele não ia conhecer a ponte que o levou para a grande promessa. Ei, às vezes você está no lugar que você está reclamando: por que eu estou aqui? Por que eu não saio desse lugar? Ei, porque Deus te colocou aí, porque é nesse lugar que Ele vai colocar uma ponte na tua vida, e através dessa pessoa você vai chegar ao lugar que Deus projetou na tua vida. Ei, não contende com Deus não. Não contende com Deus, porque as coisas de Deus nem sempre vão ter as lógicas que a gente pensa ter. Qual era a lógica de que alguém ia precisar de um que entendesse dos mistérios de Deus ali dentro? Ali naquele local que não tinha absolutamente nada a ver. Ali não era templo, ali não era lugar sagrado, ali não. Era um local em que pessoas não eram felizes. Era um local em que pessoas ficavam enclausuradas, não viam expectativa de nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sabe por que às vezes você vai ser levado para esses lugares? Porque as pessoas precisam ver o que está em você, para que elas sejam motivadas a sair daquele lugar. Se elas só conviverem com gente que não tem luz, como é que elas vão sair de lá? Isso aconteceu na vida de Paulo e Silas. Eles também foram para uma prisão em que eles não tinham sido acusados de nada, eles não tinham feito nada de errado. Só que quando eles foram lá, eles também não murmuraram. Eles adoraram a Deus verdadeiramente dentro daquele lugar. Ei, meu irmão, minha irmã, para de reclamar de tudo. Talvez hoje você está reclamando até de uma bênção que você chegou na tua casa, mas tu não está dando conta de fazer. Mas você não pediu. Eu queria tanto poder fazer uma reforma. Eu queria tanto poder ajeitar o meu quarto. Eu queria tanto poder ter um tempo a mais com meu filho. Agora você tem e você fica reclamando que o teu filho dá trabalho. Aí você pôde fazer a reforma, Deus proveu na tua vida, arrumou o dinheiro, e você está reclamando que a obra está demorando muito. Ué? A gente tem que tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, com o que a gente pede, porque Deus, Ele é misericordioso. E Ele faz. Por isso que às vezes a gente não consegue receber a bênção total, porque a gente não está preparado ainda para receber. Tem coisa que Deus, Ele tem que ir entregando assim, por etapa, para que cada a gente saiba administrar melhor, até o nível da bênção que Ele quer chegar na tua vida. Ele não quer te dar alguma coisa para você ficar reclamando. Deus não se agrada de murmuração. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus tinha para ele não era somente livrá-lo da prisão. Escutem isso aqui. O que Deus tinha para José. Eu estou falando para alguém aqui. Tem alguém aqui, nessa mensagem, que precisa ouvir isso. Eu sinto a presença de Deus muito forte aqui. O propósito de Deus para ele não era só tirá-lo da prisão, mas sim que ele, ao sair daquele lugar, ele tomasse uma posição de governo, por ele deixar que Deus o conduzisse. Ei, se Deus falou para tu permanecer, meu irmão, minha irmã, então fica aí. Fica aí, não queira você sair antes não, só para você se livrar do problema. Porque às vezes onde tu acha que tem problema é aí que vai vir a solução.
Porque Deus, ele é especialista em criar existência naquilo que não existe. Ele é especialista em ressuscitar o que já morreu. Ele é especialista em curar o incurável. Ele é especialista em exaltar aquele que nunca foi exaltado. Ele é especialista em fazer aparecer aquilo que era invisível. E isso aconteceu com José. Se José não estivesse naquela prisão, ele não ia conhecer aquele copeiro, aquele padeiro. Ele não ia ouvir o sonho daqueles homens. Porque por alguma razão Deus deu esse mistério para ele. Por alguma razão. Porque essa é uma das maneiras que Deus fala. Existem injustiças em nossas vidas que só serão reparadas quando soubermos plantar sementes num clima de paz, mesmo em meio ao caos. Vocês acham, fala sério, vocês acham que José estava contente com aquela situação? É claro que não. Uma pessoa que adorava Deus, uma pessoa que tinha o amor de Deus, vocês acham mesmo que ele ia estar contente com aquela situação? É claro que não. Mas ele ficava tranquilo, porque ele orava. Então é importante que entendamos o seguinte: ao semearmos a paz, Deus se usará de alguém para que nos venha a semente da injustiça. Ei, no que você é bênção num lugar, no que você semeia paz em um lugar, Deus está enviando pessoas para semear paz lá no teu filho que não se comporta. Ei, no que você está semeando paz lá no teu trabalho, Deus está enviando pessoas para semear a paz lá, naquele teu parente que é todo perturbado. Ei, no que você está semeando paz naquele irmão que as pessoas dizem, não dou nada por ele. Deus está semeando naquele que talvez você pense que é pedra de tropeço na tua vida. Semeie a paz, que Deus vai enviar pessoas para semearem nos teus. Ao José semear a paz naquela prisão, Deus deu a oportunidade dele usar o seu dom em prol da vida deles.